Alô, primeiro ano, bom dia. Como é que estamos todos? Tudo tranquilinho aí? Então tá ótimo. Que tal o novo look aí? Muito bem. Então vamos ver. Primeiro ano, gráficos agora da função do segundo grau. Já vimos lá do primeiro grau, agora a função do segundo grau. A função do segundo grau tem esse formato. Isso é uma função? Não. Isso aqui ele diz que tem o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o cara sozinho. Muito bem. Aquele A, B e C que a gente usa, já usaram 350 vezes, para quê? Para fazer a solução por quem? Por Bhaskara. Muito bem. Então, o gráfico de uma função do segundo grau resulta numa parábola. Ah, que legal. O gráfico do primeiro grau dá uma reta, que já vimos nas aulas anteriores aí. O gráfico da função do segundo grau dá uma parábola. E que raio que é uma parábola? A parábola que nós vamos trabalhar são essas formas aqui. Assim ou assim. Então eu vou ter uma curva desta forma ou uma curva daquele formato. Muito bem. A análise dos números já te dá alguma coisa. Como assim a análise dos números? Os números que você tem aqui, se é positivo ou negativo, você já pode deduzir alguma coisa. Qual coisa primeiro nós vamos deduzir? Nós vamos deduzir assim, ó, A negativo. Se A for negativo, a curva vai ser desse formato. E se A for positivo, a curva vai ser desse formato. Então eu tenho o meu sistema cartesiano lá. Então ela vai fazer uma coisa ou outra essa parábola. Ou ela vai fazer como está aqui em vermelho, algo assim, a curva. Ou vai fazer como eu vou estar aqui em verde, algo assim. Então, eu posso ter ou isto ou isto. O primeiro conceito que nós temos é observar o número que acompanha x ao quadrado. Quem? O número que acompanha x ao quadrado. Viu, Vitor? O número que acompanha x ao quadrado, se ele for positivo, ela vai ser assim, a parábola com a boca virada para cima, que nem quem está olhando estrela, fica com a boca aberta olhando estrela. Muito bem. E se o número que tiver aqui for negativo, ela vai ter este formato. Então, diretamente a análise dos números dá para fazer isto. Vamos lá, turma, vamos ver o segundo conceito aí. Qual é o segundo conceito? Bom, primeira coisa, vamos usar este exemplo aqui. O que quer dizer esse exemplo? Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Opa, já sei uma coisa. Se o número que está aqui dá positivo, o gráfico vai fazer uma coisa assim. Tá, muito bem. Agora nós vamos ter uma outra coisa chamada interseção y. Meu Deus, o que será a interseção y? Onde essa curva, essa parábola, passa no eixo y. Então vamos fazer aqui o nosso eixo xy e vamos fazer uma curva aqui. Aqui é a interseção XY. É disso que estamos falando. Este ponto onde a curva, a parábola, corta o eixo Y. Muito bem. E o que tem a ver esse número? Esse número já está presente aqui na função. Quem é? É o último número. Quer dizer que onde ela vai cortar o eixo y, neste caso é 5, sim. Ou, se a gente for usar, é o C. Quem é o C? C é 5. Então, ela corta o eixo y no coeficiente C. Neste caso, C igual a 5. Então, quando eu olho assim a função, já sei duas coisas. O primeiro termo positivo, boca para cima,
ou concavidade para cima, e o número que está aqui, onde vai cortar o eixo interseção e o eixo Y. Muito bem, então já sabemos duas coisas aí. E aí, continuando, o que nós estamos continuando? Olha aí, Lia. Lia, presta atenção aqui, ó. Interseção X. O que quer dizer interseção X? Onde corta o eixo X. Onde corta o eixo X? Nós estudamos tudo aquilo para descobrir a interseção X. Sim, corta a interseção X são as raízes. Que raiz? Aquilo que nós calculamos por Bhaskara ou por soma em produto, que se for equação a gente chama de solução e se for função a gente chama de raízes. Então as raízes é onde ele corta o eixo Y? Sim, exatamente. Então vamos fazer aqui um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6, a nossa função. Muito bem. Então, vamos ver o que a gente já sabe até agora. Até agora nós sabemos o seguinte, que essa função vai ser uma parábola da boca para cima. Por quê? O número aqui é positivo. É o que, Pete? Positivo. Mas cadê o número daqui, Pete? É 1, professor. Muito bem, Pete, é isso aí. Então, o número aqui é 1. E agora? Então, a boca é para cima. Vai cortar o eixo Y onde? No 6. Que 6? 6 positivo. Então, vai cortar o eixo Y no ponto 6. Vamos colocar aqui 6. E vai fazer isso aqui. E o que mais nós sabemos? Sabemos agora que a interseção em X, onde corta? Esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Onde corta o eixo X? Nas raízes. E quem são as raízes? Gabi, você que é muito espertinha, vai dizer o seguinte. Ele corta o eixo X nas raízes. Mas quem são as raízes? Hein, Daniel? Ih, o Daniel não sabe as raízes agora. Então vou perguntar para outra. Vou perguntar para a Almida. Quem são as raízes? A Almida também não sabe? Então vou perguntar para o Pete. Quem são as raízes? O Pete já disse. 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, mais 5. Então, peraí, professor. Quer dizer que ele vai cortar o eixo X no ponto 2 e no ponto 3. Mas como ele faz isso? Ele corta uma na descida e quando ele voltar, corta o outro. Para. Como ele vai fazer isto? Passar no 2 e quando voltar, passa no 3. Aí fizemos o primeiro esboço de uma função. Então, está aí feito a parábola de uma função do segundo grau. Esta aqui, em esboço. Tem mais algum detalhe que nós vamos vendo na sequência. Mais um exemplo. Este exemplo agora. Aí, José Vitório, você faltou uns dias aí, agora está tudo bem, né? Então, olha lá. O que nós temos aqui? O que vamos anotar? Primeiro, o número que acompanha o x ao quadrado é negativo. Por que, Zé Vitório? Está aqui, ó, negativo. E o que quer dizer isso, hein? Se o número é negativo, quer dizer que eu vou ter uma parábola desse tipo aqui. Ah, muito bem. E o que mais? Esta parábola vai cortar o eixo Y no menos 8, interseção Y no menos 8. Vamos fazer aqui o nosso gráfico. Então, nós vamos pegar os dados agora e pôr no gráfico. Ó, cuidado com a cacofonia aí. Pornográfico não. Vamos lançar os dados no gráfico. Muito bem. E como vamos fazer isso? Bom, o menos 8 tem que estar para baixo. Vamos adotar aqui um ponto qualquer. Depois você faz dentro de uma escala, é só para efeito aqui. Estou adotando um ponto menos 8 aqui. Ele passa aqui. E vai fazer uma curva nesse sentido. Então ele vai passar e vai subir, vai voltar e passar em 2 pontos aqui. Que 2 pontos são esses? São as raízes. E como é que eu calculo raiz aqui? Tem que fazer Bhaskara? Se quiser, faz Bhaskara. Se não quiser, dá para fazer soma em produto. Mas está menos 1 aqui. Lembra que o tio Luiz falou? Vou falar de novo, ó, só
para o cálculo das raízes. Eu posso trocar todos os sinais. Só para o cálculo das raízes? Pode, professor? Pode, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8. Isso aqui é só para raízes. Então, eu só uso isso só para raízes. Muito bem. Então, aí, agora, a Lia, que é muito espertinha, vai dizer o seguinte: multiplicados 8, somados 6. Quanto? Não sabe, Lia? 2 e 4. Muito bem. Então, ele vai passar no ponto 2 e vai passar no ponto 4. Lógico que eu faria uma escala, não está muito coerente aqui, mas aí você usa a linha, faz a escala corretinha aí. Eu estou fazendo no 4. Vou colocar 2 em cima aqui, vou colocar 4 em cima. Muito bem. Então, este gráfico não começa aqui. Você tem que fazer assim, aí ele faz algo assim. Pronto, está aí o gráfico. Vai voltar a gente descobrir este valor aqui e o outro que a gente vê na outra aula. Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer agora? O que vamos adivinhar? Vamos fazer o quê? Aquela parte que vocês adoram. Adoram o quê? Então, é isso mesmo. Vamos com o tio Luiz lá, dar uma olhadinha na nossa lista. O que é para fazer? Fazer um esboço do gráfico. O que é fazer o esboço do gráfico? Descobrir isto, descobrir as raízes e verificar a concavidade. Se é assim ou é assim ao contrário, olhando esse número. Certo? Certo? Então, o que eu digo sempre? Vamos trabalhar.